Olá, amigos e irmãos, bem-vindo, muito bem-vindo você que tem nos acompanhado, você que chegou agora, se inscreve no nosso canal, curte os nossos vídeos, compartilhe, ok? O assunto que nós vamos falar hoje é sobre a corrupção dos últimos tempos. Textos que raramente se leem nas igrejas ou em eventos, porque são textos que não são atraentes. Alguns dizem que é deselegante ler esses textos. Então, não são textos que são sugeridos para se lerem. Não alcançam as multidões, não agrada as multidões. Porém, são textos que são como uma luz na escuridão do nosso coração, conforme diz o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele dizia que ele pedia a Deus para que em algum tempo uma luz brilhasse na escuridão do nosso coração. Há tempo que o nosso coração ele é escuro, uma escuridão tão terrível que nós não conseguimos visualizar a luz. E que a luz de Deus, ela precisa brilhar na escuridão do nosso coração. E essa luz, ela brilha através do conhecimento do Deus Todo-Poderoso. Tá certo? Então o que vamos ler? 2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1. Tá bom? São apenas 9 versículos. Tá bom? Preste atenção em cada palavra que eu citar aqui. Tá bom? Para que nós possamos sintetizar melhor aquilo que estamos falando em um tempo menor, tá bom? Vamos lá. Diz assim, foi uma carta que Paulo escreveu a Timóteo, tá bom? Olha só. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Olha lá, vamos comigo, hein? Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleites do que amigo de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afasta-te. Paulo orienta Timóteo, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativo mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Verso 8, né? Aqui ele faz menção a dois personagens do passado, do tempo de Moisés, que perturbaram a liderança de Moisés. Verso 8 diz assim: e como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles, citando o tempo de Moisés. Olha, você tem presenciado
esse tipo de comportamento nos dias atuais? Você consegue visualizar alguém que está vivendo todos esses perfis, ou algum desses perfis aqui que eu citei? Você consegue visualizar alguém ou um grupo de pessoas que vive nessa linha de pensamento? Porque o apóstolo Paulo, ele já dizia isso. Por que o apóstolo Paulo disse que nos últimos dias sobreviriam tempos trabalhosos? A igreja de Deus, ela já estava vivendo nos seus primeiros 100 anos de formação, porque a maioria desses livros aqui foram escritos logo no meado dos primeiros 100 anos da igreja. Esse livro de Paulo a Timóteo aqui, por exemplo, deve ter sido escrito ali, parece que eu não tenho informação aqui, mas eu já li sobre essa informação, entre os anos 60, 70, depois de Cristo. E a igreja estava se estabelecendo e ela já enfrentava esses tipos de comportamento, mas não de maneira acentuada como nos últimos dias, que recaiu sobre nós, sobre mim, sobre você, que estamos vivendo nessa presente era. E estamos vivendo, hoje nós estamos no século XXI, e nós estamos vendo muitas coisas estranhas acontecerem entre as pessoas se tratando de comportamento, coisas que nós não víamos há 30 anos atrás, estamos vendo hoje, né? Isso eu falo com propriedade, porque quem viveu aí mais de 30 anos aí, ou já está com seus 45, 50 anos de idade, vai entender muito bem o que eu estou falando. A geração que está chegando, que está com seus 14, 15, 16 e 20 anos, eles não conseguem visualizar isso muito bem. Eles percebem que tem alguma coisa que o ser humano em si, seja aonde ele estiver, ele percebe que alguma coisa não está legal. O ser humano em si percebe que alguma coisa está fora de contexto. Tá certo? Aleluia. Vamos para frente. Estou gravando no ar livre porque eu estou em um lugar, estou descansando, férias, e estou gravando aqui, aproveitando aqui a paisagem deste lugar. Eu queria tirar como fundo uma outra área ali de paisagem, mas eu não consegui por causa do sol e o reflexo que estava dando na tela do celular. Aí por isso coloquei nessa posição aqui, onde eu consegui ter uma visão melhor da situação. Então, por que Paulo disse isso? Sendo que já naquele tempo, alguma dessas coisas já tinham, mas não na intensidade que tem hoje. Porque o que a igreja sofria naquele tempo era a rejeição por ser igreja. A igreja sofria rejeição porque ela incomodava. Olha só, Cristo veio, as pessoas viram o mudo falar, cego enxergar, surdo ouvir, morto ressuscitar, paralítico andar. Coisas que não se via antes, era raramente. Diz as tradições bíblicas, tradições não, a palavra de Deus, que havia lá em Jerusalém um tanque chamado Betesda, que os aleijados, os enfermos ficavam à beira daquele tanque, esperando o anjo do Senhor vir de vez em quando, de tempo em tempo. Ele agitava as águas e as pessoas se jogavam naquela água agitada e ali elas eram curadas. Era uma válvula de escape. Os homens sabiam disso, as autoridades sabiam disso, reconheciam que tinham um poder sobrenatural. Portanto, as autoridades dominantes, que eram os romanos, eles não interferiam na questão religiosa dos judeus, não. E acontecia. Portanto, Jesus, ele quando iniciou seu ministério,
ele iniciou normalmente. Ele não teve nenhuma restrição. As únicas restrições que Jesus teve é que os próprios judeus mesmos rejeitavam ele, por achar que ele estava blasfemando contra o Todo-Poderoso, por ele se dizer que ele era filho de Deus, certo? Por ele pregar a chegada do reino de Deus através dele. E havia essa rejeição dos judeus para com Jesus. Mas as autoridades dominantes permitiam que Jesus pregasse o evangelho. Jesus pregava, ele curava. Porém, as autoridades eclesiásticas não estavam gostando daquela situação, porque Jesus estava fazendo o oposto que eles faziam. Você entendeu? Agora, você consegue me entender? Eles tinham os seus cargos, né, elitizado, onde passava, as pessoas baixavam a cabeça, eram pessoas que tinham títulos de autoridades, nomeados, consagrados, mas isso era só isso apenas. Eles que faziam as intercessões pelo povo, mas essas coisas não estavam funcionando na totalidade, porque as autoridades religiosas estavam longe da mente de Deus, afastada do conceito de Deus. Quando você lê o livro de Malaquias, que é um livro antes do Novo Testamento de Mateus, que houve um espaço entre o livro de Mateus e o livro de Malaquias de cerca de 400 anos. Então, quando você lê o livro de Malaquias, ali dá o relato, um pouco do relato, de como estavam as autoridades eclesiásticas afastadas de Deus. E isso foi acentuando ao longo dos anos, que as autoridades religiosas, elas estavam ali apenas por enfeite. Depois veio os domínios de outras nações. Agora, Deus, vendo que estava no momento de enviar o seu filho, ele envia o seu filho ao mundo. Só que quando Jesus é enviado, ele chega num cenário totalmente hostil. Os judeus rejeitaram. Só que as autoridades romanas davam a ele a liberdade para ele poder pregar o evangelho, curar os enfermos, inclusive mulheres de senadores romanos, de autoridades romanas. Essas mulheres tiveram experiência. Filhos de autoridade dos romanos, de oficiais romanos, foram curados de enfermidades por Jesus. E muitas mulheres de oficiais romanos seguiam a Jesus. Olha só como é que é o negócio. O poder de Deus era tanto, era diferente de tudo aquilo que se via, que as esposas dos oficiais romanos, elas começaram a acompanhar Jesus. E quando você vê, muitas dessas mulheres, elas participaram e financiaram as campanhas de Jesus, pagando ali as suas ofertas. Elas davam oferta para poder ajudar Jesus na manutenção, porque ele não era poucos discípulos que Jesus tinha, porque só de uma vez que ele enviou, na primeira leva que ele enviou para poder evangelizar, ele enviou 70 discípulos. Isso tinha um custo muito grande. Isso tinha um custo de manutenção muito grande, de alimentação e tudo mais. Está certo? Mas isso é um assunto para outro momento. Mas quando Jesus fez a sua parte aqui, ficou para os apóstolos agora continuar essa campanha da pregação do evangelho, houve algumas resistências, mas Paulo estava alertando a Timóteo acerca do que estava acontecendo com a igreja lá, principalmente nas regiões da Grécia, onde havia ali muitas igrejas e havia ali uma forma de comportamento totalmente diferente. E aquilo que acontecia na Grécia, nas regiões da Grécia, era o espelho do que ia acontecer no futuro nas demais gerações. Por isso que o apóstolo Paulo alertava Timóteo, é o seguinte, olha só, porque quando você volta aqui nos versículos anteriores ao capítulo 3, Paulo fala da conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. O que está escrito aqui? Traz essas coisas em memória,
ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contenda de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Não adianta, né, ficar discutindo. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Esse é o conselho de Paulo. Mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto. Eram dois personagens ali que eram perturbadores da verdade. Igual acontece hoje, que as pessoas formam as suas linhas de pensamento e combatem os ensinamentos divinos, e combatem os ensinamentos bíblicos. Eles dizem que não temos, ou que não tem necessidade dessas coisas, e que não há afirmação para essas coisas, né? E arruma confusão. Olha só. Os quais desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro, de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros para a desonra, porém para a desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz, para que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produz contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão, os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará o arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade presos estão. Ou seja, nós estamos vivendo esse tipo de cenário hoje, de pessoas que não leem nada da palavra de Deus, não sentam um minuto sequer para ler a palavra de Deus. Ouve o conselho das pessoas que não tem nada a ver com Deus, e não ouve o conselho daqueles que estão envolvidos com o Todo-Poderoso, daquele que está na oração, na consagração, daquele que está observando a leitura bíblica, os preceitos de Deus, aquele que se porta numa postura de santidade. A esses, muitas pessoas não querem mais ouvir. E às vezes encontram com seus amigos de trabalho, ali discutem razões, mas não sentam para poder ler um versículo bíblico apenas, para confirmar se seus pensamentos estão corretos ou não. Aí vem toda aquela situação. E quando Paulo fala isso para Timóteo, ele alerta: Timóteo, olha, nos últimos dias haverá tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, que se preocupa só consigo mesmo, com seu luxo, com a sua vaidade, com seu ego, com seu egocentrismo, que trabalha em torno de si só, que adora a si só, que cultua o seu próprio corpo, mas não se santifica ao Senhor. Então procura o lado mais fácil da vida. Amantes de si mesmo, avarentos, pessoas inclinadas por dinheiro, presunçosos, pessoas que fazem tudo com segundas intenções, soberbos, aqueles que se acham, aqueles que apostam em si mesmo. O soberbo é aquele que
vangloria a si mesmo, tá certo? Blasfemos, aqueles que não hesitam em blasfemar contra as coisas de Deus, contra as verdades bíblicas, né? Desobedientes a pais e mães. Não está grande aí o número de pessoas que é desobedientes a pai e mãe, de filhos desobedientes a pai e mãe? O modo, você já percebeu o modo que certos filhos tratam seus pais? Mas eu quero deixar bem claro aqui, alguns pais permitem que seus filhos façam isso com eles. Não assumem a autoridade. Assumir a autoridade de pai não significa espancar o filho. Assumir a autoridade de pai é repreender o filho quando ele disser uma palavra torpe. É repreender o filho quando pela primeira vez ele disser uma palavra torpe. Hoje temos um grande problema na sociedade atual. Um agente chamado tadinho. Esse agente chamado tadinho impede que muitos pais assumam sua autoridade. A criança cresce rebelde, fica adulto rebelde e desobediente e trazendo grandes tristezas para os pais e a família. Isso porque, quando ainda era menino, os pais não assumiram a sua condição de autoridade sobre seus filhos. Então aqui diz que é desobedientes a pai e mãe. O pai e mãe diz, olha, dê uma ordem para o filho, ele não respeita. Certo? É o que mais nós estamos vendo nos dias atuais. E o que está acontecendo como resposta disso? Muitos jovens e adolescentes estão morrendo cedo demais, assassinados, de mortes terríveis, ou por alguma violência urbana, ou por acidente de carro, ou por overdose, ou por entorpecente, essas coisas todas, nessas festas que eles produzem, eles acabam vindo a sucumbir cedo demais, por achar que aquele estilo de vida é o estilo de vida que eles têm que viver. Por que eles acham aquilo? Porque a eles não foram passado realmente a verdade de como se deve viver. Aí, claro que naturalmente tem os desobedientes, né? Mas os pais precisam assumir sua condição de autoridade sobre seus filhos. E isso começa quando o garotinho ou a garotinha está lá no berço. Quando começa a dar os primeiros passinhos. Precisa entender isso. Vamos lá. Porque aqui está dizendo, desobediente a pais e mães, ingratos. Pessoas que nunca são agradecidos por nada. Nunca são agradecidos, né? Profanos, ou seja, que não respeita a Deus, não respeita suas lideranças cristãs, seus líderes espirituais, não respeitam. Não tem como por excelência, não tem. Há um desrespeito muito grande. Profano, que profana aquilo que é santo, aquilo que é separado para a santidade. Sem afeto natural, ou seja, o ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com essa característica de ter esse afeto natural. O que é o afeto natural? É aquele amor que você produz para com o seu próximo. Esse amor que produz o respeito, a compreensão, os limites, as palavras também que se reportam, essa forma de convivência respeitosa, entendeu? Então, olha só, a pessoa precisa, sem afeto, irreconciliáveis, pessoas que não aceitam correção, que não aceitam nenhum tipo de conselho. Há pessoas que, mesmo estando erradas, elas não admitem aconselhamento, não admite que fale nada com ela. Irreconciliável, caluniadores, ou seja, que caluniam o seu próximo, levantam calúnia contra o seu próximo. A calúnia geralmente ela não vem carregada de verdades, ela vem carregada de mentira, de reclamações ou de difamação do próximo. A calúnia
ela é perigosa também, que ela é um crime. Sabia disso? Calúnia, injúria é um crime. A pessoa caluniar o seu próximo, isso é crime. Incontinentes, o que é pessoa incontinente? É a pessoa briguenta. Em tudo a pessoa faz confusão. Em tudo, em todo lugar que ela chega, ela cria confusão. Há pessoas que elas são tão difíceis que elas não dormem sem causar confusão. Para frente, ó. Cruéis. Tem pessoas que são más, mas más mesmo. E elas não descansam se não fizer uma maldade com alguém. Tem pessoa que é má. Se não tiver maldade ali, ela produz uma maldade. É cruel, é terrível. Destrói a vida das pessoas, né? E isso está envolvido aí, todas as pessoas envolvidas em ações que causam prejuízo às pessoas. Causam prejuízo à pessoa, à família, à comunidade. Pessoas cruéis. Você sabe a que eu estou me referindo, né? Sem amor para com os bons. Há pessoas boas, de boas ações, de boa índole, e essa pessoa não os trata com respeito, com amor. Às vezes a pessoa está transmitindo uma bondade para essa pessoa, respeitando e tudo mais, mas essa pessoa não tem essa atitude recíproca, né? Traidores. Quantos tem? Quantos traindo aí? Isso fala de todas as esferas. No casamento, né? Na convivência de pessoas, numa sociedade, numa comunidade cristã, na empresa, na escola, nas ruas, né? Essas pessoas que traem a confiança do outro, né? Traidores. Esses dias o tempo está ficando curto já tem muito tempo que eu estou falando. Esses dias uma pessoa chegou para mim e falou: olha, Marco, eu tenho um amigo que chegou um rapaz na empresa, aliás, o rapaz estava desempregado, ele solicitou emprego ao seu patrão para esse empregado, para essa pessoa. O patrão colocou essa pessoa ali na empresa por causa dessa pessoa que tinha uma confiança e um respeito muito grande dentro da empresa. Moral da história. E essa pessoa, além de ser ajudada com emprego, essa pessoa, um amigo meu, ele treinou esse rapaz, ensinou a profissão para ele, certo? E quando ele conseguiu dominar a profissão, ele aos poucos foi minando aquela pessoa que o instruiu. Foi minando de tal ponto que ele conseguiu convencer o patrão a mandar um empregado de confiança dele, a demitir um empregado de confiança dele, e ele assume agora o lugar daquela pessoa que lhe favoreceu no emprego. Essa pessoa está desempregada, ele conseguiu um emprego para essa pessoa, treinou, instruiu essa pessoa, e essa pessoa, após ser instruída, essa pessoa agora trai a confiança daquele que o serviu. Além dele, ele assumiu várias características ali. Ele assumiu a característica da soberba, ele assumiu a característica da soberba, da traição, e também ele assumiu essas características da soberba, da traição, do engano ao seu instrutor, a pessoa que lhe deu uma oportunidade. Quantas coisas acontecem nisso? A pessoa vai, você está lá na sarjeta, e às vezes você levanta ela, daqui a pouco essa pessoa está trabalhando contra você. É ruim, traidor. Eu estou citando, esse é um dos exemplos. Tem a traição entre marido e mulher, tem a traição no campo trabalhista, tem a traição na sociedade, na vizinhança, tem todos, na convivência na sociedade, existem os traidores de confiança, né? Obstinados, né?
orgulhosos, não é verdade? Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Ou seja, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não querem ter o trabalho de aprender as coisas corretas, principalmente os cristãos. Há muitos cristãos preguiçosos no tocante a Deus. Tem preguiça de ler a palavra de Deus, tem preguiça de procurar orientação bíblica, tem preguiça de buscar a Deus o conhecimento da verdade, tem preguiça de viver uma vida separada do pecado. Há aqueles que dizem, eu sou crente, mas eu não quero me envolver com nada. Quero viver minha vida, não quero irmão nenhum de igreja, nem irmã, nem pastor, ninguém me perturbando, me deixa quieto, né? Não quero me envolver nessas questões de cristão, quero viver a vida do meu jeito. Há centenas de milhares de pessoas neste momento com esse pensamento, que não sentam para ter o conhecimento bíblico e aceitam o conselho do coleguinha ali, que é um incontinente em relação à palavra de Deus. Porque a Bíblia mesmo diz que nos últimos dias as pessoas fariam doutores, acho que é no capítulo 4 de 1 Timóteo, se não estou enganado, que elas fariam doutores de acordo com as suas próprias concupiscências. Ou seja, elas elegeriam doutores que as apoiassem nas suas más condutas. Olha só como é que é o negócio. É o que mais nós estamos vendo hoje. Pessoas procurando doutores que advogam contra a palavra de Deus, advogam contra os preceitos divinos e criam uma rota alternativa para ele ser chamado de cristão quando não tem nada de cristão. E muitos estão sendo levados por esse engano e se surpreenderão naquele grande dia. Se você que está assistindo esse vídeo e pensa o contraditório daquilo que eu estou falando, você sabe que do jeito que essa situação está, ela não está certa. Você sabe disso. Você só não admite e não assume a condição de dar meia volta do caminho que você está seguindo de dissolução e volta a ser o servo que você era, porque você é preguiçoso. Você prefere aceitar a condenação do inferno ao invés de ter um pouquinho de trabalho e respeitar a Deus e a sua palavra. Que Deus te abençoe. Essa não é uma palavra para todos, tá bom? Essa não é uma palavra para todos.